depois de uma semana aí recheada de decisões controversas do STF, voltou a pressão para que o Senado leve adiante os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. É sobre esse assunto que a gente conversa a partir de agora aqui em Os Pingos nos Is com o senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul, conosco aqui. Seja bem-vindo, senador. Obrigado pela entrevista. Boa noite. Boa noite, Vitor Brown. Muito prazer. Meus cumprimentos também ao Augusto, ao José Maria, ao Fiuza e, sobretudo, aos ouvintes e espectadores da Jovem Pan. Muito prazer e às ordens. Ô, senador, então, para começar a nossa conversa, queria saber se o senhor arrisca um palpite de por que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não leva adiante esses pedidos de impeachment, senador? Você me pede um palpite. Olha, tem alguma suspeita, senador? Por que seria? Eu vou dar um palpite. É porque tem muita gente de rabo preso no plenário do Senado ainda. Tem muita gente lá que corre o risco. Então não pode desagradar o Senado, não pode desagradar o Supremo, porque isto pode ter retorno, né? É uma pena, o momento que nós estamos vivendo é lamentável sobre todos os aspectos. Essa questão do impeachment vem sendo já há algum tempo uma hipótese muito remota. Lembrem que no ano passado houve lá 2 dúzias de pedidos de impeachment, de Gilmar Mendes, de Toffoli, de Lewandowski, e o destino de todos esses pedidos acabou sendo as gavetas do presidente do Senado, onde dormitam profundamente esses pedidos de impeachment. E agora, um personagem novo, muito visado, que é o senhor Alexandre Moraes. Até porque tem sido evidente aí uma usurpação de atribuições do Ministério Público, começado já no ano passado com aquela portaria do ministro-presidente, sem qualquer sorteio, nomeou o ministro Alexandre Moraes para investigar as ofensas ao Supremo Tribunal Federal. E uma medida agravada agora com um novo inquérito, que é esse por alegados financiamentos dos chamados atos antidemocráticos. Eu acho que está na hora de nós termos uma discussão de plenário, porque a única instituição no Brasil que tem poder para avaliar comportamentos do Supremo é o Senado Federal. Nós sabemos que se o Poder Executivo comete um deslize, comete um erro, isso pode ser corrigido pelo Supremo. Se o Legislativo também comete um erro, isto pode ser corrigido. Agora, o Supremo, quando erra, até esse momento não tem quem o corrija. Isto dá uma superioridade inadmissível. Isto, inclusive, afronta a própria Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei. Pois, atualmente, os ministros do Supremo, incrivelmente, estão acima da lei. Augusto Nunes, sua pergunta, Augusto. Senador Lazier Martins, é um prazer revê-lo e voltar a conversar com você, né? Da minha parte também. Que eu já conheço faz muito tempo, tenho o prazer de ser amigo do Lazier. Lazier, por que o Senado se recusa a reconhecer que o ministro Alexandre Moraes, ele, na prática, revogou a imunidade parlamentar com esses mandados de busca e apreensão em casas de deputados? Isso aí, para mim, é uma evidente violação da imunidade. Por quê? É exato, até porque tem o artigo 53 da Constituição que diz que os parlamentares são invioláveis nas suas opiniões, palavras e votos. E no caso aqui, alguns parlamentares, 10 deputados federais e um senador, foram criticar o Supremo lá na frente tanto lá no Forte Apache do Exército, como depois à frente do Palácio do Planalto, e, no entanto, estão sendo violentamente investigados com a quebra do sigilo bancário. Você pergunta, meu prezado Augusto, por que o Senado não age? Nós estamos enfrentando uma grande dificuldade, que são as deliberações remotas. A dificuldade é tremenda. É muito precário esse sistema de deliberação, porque
São muitos senadores para falar, tem que se inscrever, às vezes se inscreve às 4 horas da tarde para falar às 10 da noite, não está havendo pela ordem, não há questão de apartes, e por outro lado, ninguém até agora apresentou qualquer proposta de avaliação do comportamento do ministro Alexandre de Moraes. E por isso que eu digo, tem uma relação íntima com esta situação precaríssima que nós estamos vivendo. Que bom se voltássemos ao plenário presencial nos próximos dias para recolocar essa questão. Mas pelo que conheço do presidente do Senado, que, vejam bem, que não realizou no ano passado nenhuma oportunidade para que se avaliasse os pedidos de impeachment, porque é preciso examinar primeiro pela mesa, mas simplesmente, pasmem, no ano passado, em todo o ano passado, não houve uma reunião sequer da mesa do Senado, que é uma composição regimental de 7 pessoas, mais 4 suplentes. Não houve nenhuma, jamais houve a convocação para isto. E no corrente ano houve 2, uma presencial e outra remota, para decidir a questão da senadora Selma. Então tem sido muito difícil examinar a questão dos ministros do Supremo. Nós estamos precisando, se não houver mais reuniões presenciais, eu espero que haja, esperar que haja uma nova eleição para a presidência do Senado e tenhamos, no ano que vem, um novo presidente aberto, democrático e que atenda essas necessidades da mesa do Senado e depois do plenário. E, inclusive, uma grande expectativa que eu tenho, porque sou relator dessa matéria, uma reforma urgente, urgentíssima, do regimento interno do Senado. Porque esse regimento, além de anacrônico, muito velho, ele dá um poder absolutista ao presidente do Senado, que, inclusive, nas reuniões de líderes, ele é que escolhe as pautas. Ninguém tem o poder de discutir as pautas. Ele escolhe aquilo que ele quer. E, com isso, nós não temos a possibilidade de discutir e votar as grandes questões nacionais. José Maria Trindade, mais uma pergunta, Zé. Salve, senador. Senador, nós temos dito aqui nos Pingos, né, de que tem alguma coisa errada nessa interpretação. O presidente da Câmara, ele fica com a possibilidade de abrir ou não um impeachment contra um presidente da República. Vamos abstrair desse momento de quem é, de conteúdo, mas de análise da Constituição. E o presidente do Senado fica com a possibilidade de abrir ou não um impeachment contra ministro do Supremo. Quer dizer, isso está errado. Talvez até pelo vício do presidencialismo no Brasil, que sempre foi muito forte, né? O presidente do Executivo, o presidente da República, mandando de tal maneira dá a impressão de que o presidente da Câmara e o presidente do Senado são superiores aos deputados e senadores. Na verdade, a Constituição mostra, através do debate que eu presenciei, inclusive isso, porque a parte do regimento interno da Câmara e Senado está constitucionalizado. E diz o seguinte, que ele é apenas um coordenador, ele é mais um senador e mais um deputado. Quer dizer, ele não teria nem o presidente da Câmara sobre o impeachment. Veja bem que coisa louca. Um presidente da Câmara pode simplesmente nunca abrir um processo de impeachment. E um presidente do Senado nunca abrir. Quando eu digo abrir, é colocar em discussão. Eu entendo que ele tem o direito de decidir sim e não, e o plenário, que é a autoridade máxima do Congresso, da Câmara e Senado, é que definiria. Quer dizer, essa parte do impeachment, ou seja, a definição do presidente no impeachment, já está no Supremo. Já houve, inclusive, pedido de informações. Quer dizer, o Supremo pode decidir, olha, o presidente da Câmara tem que decidir. E no Senado nem se fala sobre esse assunto. Quer dizer, há um anacronismo aí no regimento que o senhor defende mudança. É isso mesmo, senador. José Maria, eu tenho me batido muito nessa questão, tenho sofrido muito com essa questão. Já há um pedido, de fato, do Supremo para que o presidente do Senado se pronuncie sobre os pedidos da impeachment. Até agora, nenhuma resposta e lá se vão já 2 meses. O que acontece é algo realmente absurdo. Por quê? Porque o Senado é um colegiado formado de 81 senadores, todos com mesmos poderes e mesmos direitos. Então, não é aceitável que uma única pessoa, de maneira monocrática,
absolutista, ditatorial, decida por todos os outros. Temos nos batido muito nisso, o presidente do Senado não nos atende, temos relutado, criamos um grupo, o grupo Muda Senado, Muda Brasil, também através do grupo nós não conseguimos, nós temos um pedido insistente para colocar em avaliação, em discussão, a prisão após condenação em segunda instância. Não houve até agora, não foi pautada essa matéria, mais difícil agora ainda em razão da pandemia. Enfim, é algo que precisa ser mudado. Nós estamos marcando para os próximos dias, mesmo que seja de maneira virtual, uma reunião do nosso grupo, daquele grupo que se insurge contra esse status quo que está lá, para ver se nós mudamos alguma coisa. Não é possível mais enfrentarmos esta situação ditatorial. Já temos feito alguns pronunciamentos através desse sistema remoto, mas nada tem rendido. É realmente uma situação absurda, desmoraliza. Houve uma reforma profunda no Senado, das 54 cadeiras colocadas em votação em 2018, 46 foram renovadas, tem mais ou menos, no mínimo, 20 senadores novos, cheios de vontade, de princípios, de transparência, mas não consegue positivar nada daquilo que se precisa. Eu não sei mais o que nós podemos fazer, a não ser brigar, discutir, dizer pelos órgãos de comunicação o que está acontecendo. Estamos ouvindo aqui o senador Lazier Martins. Quem faz a pergunta agora é o Guilherme Fiuza. Você, Fiuza. Senador, eu entendo essas questões de obstáculo do regimento. Agora, há uma questão que eu vou tratar aqui com todo respeito do bafo quente da opinião pública, né, sobre o parlamento, que a gente sabe que muda muita coisa, né? Assim, dependendo da situação, a história brasileira está cheia de eventos desse tipo. E o senhor mesmo destacou um dado novo, né, assim, na conduta do STF, que é a presença e as diligências que estão sendo comandadas pelo Alexandre de Moraes, né? São inquéritos bastardos, como a gente sabe, e que estão sendo conduzidos de uma maneira dirigida para aliados do presidente da República, ou seja, são ameaças, né? São provocações, pelo menos, pode-se dizer claramente, e a opinião pública está percebendo isso e está indignada, inclusive com a postura pessoal do Alexandre de Moraes, com o Toffoli na retaguarda, que eles têm aparecido aí aos gritos, né? Como se estivessem fazendo comício e tal. E a opinião pública parece muito inflamada em relação aos sinais avançados, né, por esses dois, especialmente pelo Alexandre de Moraes. Você não acha que essa circunstância é um pouco diferente e pode tornar, modificar um pouco esse quadro do impasse no Senado? Olha, Fiuza, você tem toda a razão. Agora, nós discordamos de tudo isso, nos insurgimos com isso. Agora, recorrer a quem? A exatamente o Supremo. Eu hoje obtive os detalhes da portaria do presidente Toffoli, quando designou sem sorteio, o que já é a primeira infração, a esse inquérito irregular, ilegal, que vem correndo desde o ano passado. Consta na portaria os poderes conferidos ao juiz investigador. E posso dizer, juiz investigador, ele é processador, investigador e depois vai ser julgador, o Alexandre de Moraes. Olha só a amplitude dos poderes. Decretar o segredo das averiguações, ordenar medidas cautelares de restrição à liberdade, determinar o sigilo dos autos, autorizar buscas e apreensões domiciliares e pessoais, permitir a interceptação de comunicações telefônicas, valer-se de meios para obtenção de prova relativos às hipóteses de organização criminosa, etc. O que é isso? Isso é uma usurpação completa. Isso vai ficar na história do judiciário, que está perdendo a sua dignidade, perdendo o seu prestígio, ultrapassando todos os limites e se caracterizando por desmandos.
Ô, senador, e objetivamente, o senhor acha que tem algum ministro hoje do Supremo Tribunal Federal merecendo um processo de impeachment? Quem e por quais motivos, senador? Eu acho que o próprio presidente da casa, o Toffoli, acho que também o Alexandre Moraes, e se recupere aqueles velhos pedidos que estão lá dormindo nas gavetas, do Toffoli, do Lewandowski, e do Gilmar Mendes, né? São os principais. O problema é admitir que o presidente da casa submeta a mesa. Né? Veja como tem feito o presidente. Avaliem vocês aí, que são muito atuantes na avaliação dessas situações, são profissionais muito respeitados nessa situação. Qual é a prática que adota o presidente do Senado quando há um pedido de impeachment? Ele recebe o pedido de impeachment e diz: o regimento interno deve encaminhar para a mesa que vai avaliar. Sabe o que ele faz? Ele pega o pedido recém-ingressado do Senado e submete ao parecer do advogado do Senado. Sabem quem nomeia o advogado do Senado? É ele, o presidente. Aí o advogado do Senado segue a orientação e dá um parecer pelo arquivamento do pedido de impeachment. Esta é a prática. Acho que sem maiores comentários. Augusto Nunes, mais uma pergunta, Augusto. Mas eu queria saber se sempre foi assim, né? Eu confesso que eu não sei como era tratado o Supremo nas constituições anteriores. É da última Constituição que veio isso, ou o Supremo sempre esteve acima de tudo e sem nenhum órgão, nenhuma instituição que pudesse julgá-lo? Não, a Constituição atual, Augusto, a Constituição atual é boa. Ela determina que quando houver pedidos de impeachment ou irregularidades cometidas pelo Supremo Tribunal Federal, as questões sejam levadas ao exame do Senado Federal. Isso está na Constituição. O problema é que chega lá e vai para o arquivo. Então, há uma correlação de desobediências. Primeiro, quem comete o erro lá, o Supremo. E depois, quem aceita e usa dessa arbitrariedade, que é o atual presidente do Senado Federal. É o que nós estamos vivendo, estamos vendo. Por outro lado, nunca houve uma situação tão conturbada no país como tem havido de alguns anos para cá, desde o impeachment da Dilma e agora a situação que nós estamos vivendo, onde há essa perturbação generalizada, uma verdadeira barafunda, em que temos tudo ao mesmo tempo, é pandemia, é profunda crise econômica que vai longe, é a crise social, que tem muita gente já passando fome nas periferias, e se não bastasse, a crise política com todos os conflitos que estão aí bem à vista. José Maria Trindade, diga, Zé. Pois é, senador, eu queria mudar um pouco o tom da nossa conversa aqui. Nesta semana, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reuniu os líderes para discutir ali relação com o governo, mas o sentido principal mesmo era ver ali o que pensavam os líderes sobre a sucessão dele. Ele sabe, já jogou a toalha, ele sabe que não tem chance de reeleição, ele teria maioria, mas não tem como aprovar a emenda que permitiria a possibilidade de reeleição. Já no Senado Federal, o presidente Davi Alcolumbre ainda guarda ali esperanças de disputar mais uma reeleição. Como é que está essa situação, senador? Como é que está aí essa disputa pela presidência do Senado? Olha, vai ser uma questão muito acalorada. Eu fiz uma campanha muito intensa para que vencesse o Davi Alcolumbre, a presidência. Porque se continuasse o Renan, seria uma tragédia, seria pior ainda. Porque se segue no Senado a velha escola da barganha, do trambique, da acomodação, a escola que teve como grande mestre José Sarney, seguida por Renan, depois Eunício e, surpreendentemente, com o Alcolumbre, que tem nos decepcionado. Eu lamento muito porque fiz uma campanha muito intensa. Fui, inclusive, um articulador para que outros candidatos desistissem, porque nós tínhamos 5 candidatos à presidência do Senado
no início de fevereiro do ano passado. Se concorressem todos, iriam se entredevorar e daria a vitória para o Renan. Então, desistiram o Álvaro Dias, desistiu o Ângelo Coronel, desistiu o Espiridião Amin, a própria Simone Tebet, que tinha muita vontade, iria concorrer à margem do seu partido, onde ela perdeu por um voto dentro do seu PMDB, perdeu para o Renan, e tivemos aí este presidente que está aí. Há notícias hoje, no mês que vem, que o Alcolumbre lança a sua candidatura. Eu quero dizer desde já que terá uma forte oposição, de quem ainda não sabemos, estamos examinando, mas haverá oposição. Perfeito, agradeço aqui então ao senador Lazier Martins, do Podemos, do Rio Grande do Sul. Esteve com a gente aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado, viu, senador, pela entrevista. Uma boa noite ao senhor.